3 da manhã, quando o desespero aperta o peito, e o silêncio da madrugada ecoa mais alto que qualquer voz. E as dívidas parecem um peso real, esmagando o peito. E parecem sufocar até sua alma. Existe um segredo. Um método desconhecido, capaz de quebrar ciclos de escassez. Um segredo que Kathryn Kuhlman, uma das evangelistas mais enigmáticas da história, revelou apenas a poucos. Ela descobriu em seu momento mais sombrio. E talvez você esteja vivendo esse momento agora. Acorda com o coração acelerado. Evita atender ligações. Tem medo de abrir e-mails. Eu sei. Eu já estive aí. Mas o que estou prestes a revelar não é apenas um conselho. É um protocolo espiritual. Um caminho que pode, em apenas 72 horas, destruir as suas dívidas. Em 1963, nos bastidores silenciosos de uma de suas cruzadas mais importantes, Kathryn recebeu uma carta de uma mulher em desespero. Uma mãe de 3 filhos, presa em dívidas como algemas invisíveis. Sufocada por dívidas. À beira de perder a própria casa. Ela já tinha tentado tudo. Empréstimos. Trabalhos extras. Vendeu tudo que podia. Mas as dívidas se multiplicavam como monstros. Sem saber, ela estava prestes a se tornar o primeiro caso documentado do que hoje conhecemos como Método 72 Horas. Então Kathryn compartilhou com ela um segredo. Kathryn não indicou consultores financeiros. Não sugeriu empréstimos. Nem um conselho prático. Não era um plano financeiro. Ela entregou um salmo. Um salmo que precisa ser ativado, não apenas lido. Um método escondido nas escrituras. Capaz de quebrar padrões energéticos de escassez. Mas preste atenção. Não é mágica. É ativação. É espiritual. Então Kathryn explicou que se ela seguisse os 3 passos com o coração aberto, ela iria sentir a mudança. O primeiro passo, alinhamento de intenção. No primeiro dia, você vai se olhar com honestidade. Vai reconhecer o padrão de escassez que se repete na sua vida. Pegue um papel e escreva com a sua própria mão. Eu me liberto de toda energia de escassez que não me pertence. Depois, respire fundo. E leia o salmo que te entreguei. Em voz alta. Com fé. Declare cada palavra como se fosse sua verdade. Não apenas leia. Sinta. Acredite. Entregue. No segundo passo, silêncio e gratidão ativa. No segundo dia você não vai pedir nada. Mas vai fazer o contrário do que o medo te ensinou. Vai entrar em silêncio. E só agradecer mesmo sem ver nada ainda acontecer. Agradeça como se a bênção já estivesse na sua frente. E diga: gratidão pelo dinheiro que me pertence e que está a caminho. Gratidão pelos caminhos abertos que ainda não consigo ver. Essa gratidão abre portais. E ela vira a chave. E o terceiro passo, ação profética. No terceiro dia, você vai fazer um ato de fé. Não por desespero, mas como símbolo de libertação. Escreva em 3 folhas separadas os nomes das 3 dívidas que mais te pesam. E sobre cada uma delas, escreva bem grande: resolvido. Depois, com toda a fé que você tem, queime esses papéis. E deixe as cinzas levarem embora a energia que te aprisionava. Sinta que você está se desconectando daquele peso. E por último vem o resultado: 3 dias, 3 milagres. E então, em menos de 72 horas, a mulher viu o impossível se movimentar. Ao ouvir, confiar e aplicar, você também pode receber um seguro de vida esquecido. Um acordo trabalhista antigo, que caiu direto na conta. E um erro bancário, finalmente corrigido, liberando o valor bloqueado. O que Kathryn entregou à mulher não é um plano financeiro. E sim um protocolo espiritual. Um método escondido nas escrituras. Capaz de quebrar padrões de escassez energética. Mas lembre-se, não basta ler. Tem que ativar. E assim como aquela mulher ouviu, confiou e aplicou o que Kathryn ensinou, você também verá o impossível se movimentar. E em apenas 72 horas, algo começará a mudar na sua vida. Assim como 3 milagres aconteceram para a mulher, você também pode receber. Três dívidas foram quitadas. 3 soluções apareceram para a mulher. Em 3 dias. Coincidência? Kathryn sabia que não. Era o protocolo espiritual em ação. Mas por quê? Porque alguns atraem prosperidade. E outros vivem presos em dívidas geração após geração? A resposta é simples e chocante.
As dívidas não são apenas números em um papel. Elas são frequências. São energia. E uma frequência negativa atrai mais escassez. E mais bloqueios. E essas energias negativas bloqueiam a abundância natural da vida. E Kathryn Kuhlman descobriu o antídoto. Kathryn entendeu algo que a ciência moderna apenas começa a explorar. Um salmo. Capaz de neutralizar essa frequência. Porque as palavras possuem vibração. E certas sequências específicas atuam como códigos secretos, abrindo fluxos de prosperidade. Qual é o salmo? Não era o conhecido Salmo 23. Nem o 91, famoso pela proteção. Era o Salmo 37. Escondido à vista de todos. Kathryn não acreditou quando ouviu pela primeira vez. E sua mente lógica rejeitou tudo. Parecia místico demais, estranho demais. Mas quando a falência bate à sua porta, o orgulho se torna um luxo. Na primeira tentativa, ela fez tudo errado. Pegou o salmo e leu como se fosse apenas mais um texto qualquer. O resultado? Nada aconteceu. Na verdade, as coisas pioraram. Foi então que Kathryn compreendeu. Não era sobre ler. Era sobre ativar. Havia um jeito certo. Uma respiração específica. Uma posição corporal precisa. Uma sequência de horários espirituais. 72 horas de conexão profunda entre corpo, alma e palavra. Kathryn decidiu aplicar. Com entrega. Com fé. No segundo dia, o telefone tocou. Era um advogado. Uma restituição antiga, esquecida no tempo. Mais de R$80 mil. No terceiro dia, algo ainda mais surpreendente. Um cliente antigo, que havia desaparecido por anos, reapareceu. E ali mesmo, fecharam um novo contrato. Mas foi no exato momento em que as 72 horas se completaram, que chegou um e-mail da Receita Federal. Mais uma restituição. Mais dinheiro. Mais alívio. Mais confirmação. Coincidência? Não. Transformação energética. O invisível se organizando para trazer o visível. E foi ali que Kathryn compreendeu o verdadeiro poder da ativação. Mas não basta recitar o Salmo 37. Você precisa ativá-lo. E após cada recitação escreva como você se sente, qual insight você teve. Ou qualquer sinal de mudança que tenha notado. O método 72 horas é bom começar na sexta-feira, às 6 da manhã. E não é por acaso. A sexta simboliza o fim de ciclos, e o início da transformação. Durante 3 dias, 72 horas o Salmo 37 deve ser recitado por 9 vezes ao dia. 3 recitações pela manhã. 3 à tarde e 3 à noite. Cada recitação não é apenas lida. É sentida. Com os pés descalços tocando a terra e as mãos abertas para o céu com os olhos fechados. Você vai fazer a respiração 4 fases. Que funciona assim. Você vai respirar em 4 fases iguais, cada uma com 4 segundos. Inspire pelo nariz contando até 4. Sinta o ar enchendo os pulmões, de forma profunda e controlada. Segure o ar nos pulmões por 4 segundos. Sem tensão. Apenas mantenha. Expire lentamente pela boca contando até 4. Solte todo o ar de forma suave. Fique com os pulmões vazios por 4 segundos. Apenas sinta o silêncio e o espaço interno. Depois, repita o ciclo o tempo que desejar. E entre cada sessão você faz um intervalo de 2 horas, para que a energia acumulada crie o campo vibracional necessário. E após a sessão de 72 horas, o diário energético deve ser preenchido. Um registro sagrado. Materializando no físico aquilo que começa no invisível, no espiritual. Ao final das 72 horas, escreva à mão, 3 vezes. Declaro que as dívidas que me oprimiam foram quebradas pelo poder das palavras sagradas. Aceito a abundância que já existe para mim. Libero todo o padrão de escassez que carregava. Assim foi. Assim é. Assim será. Assine. E queime o papel. O fogo conclui a transformação de energia em liberdade. Depois disso confie. As soluções virão de onde menos você espera. Uma restituição. Um cliente esquecido. Uma ajuda de onde você jamais imaginaria vai surgir. Não é sorte. É alinhamento. Kathryn documentou mais de 200 casos reais. Quando aplicado corretamente, o método funciona com precisão como matemática. As próximas 72 horas podem separar sua vida de dívidas. Não subestime o poder das 72 horas. Não é sobre palavras mágicas. É sobre assumir uma nova identidade.
Quando você age como quem já está conectado à abundância, o universo responde sempre. O método existe. O salmo foi revelado. Agora a escolha é sua. 72 horas. Um salmo. Uma nova vida. O universo está esperando sua decisão. Porque o poder sempre é seu. Venha agora comigo orar o Salmo 37. E permita que Deus te mostre que Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele rende os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco, para derrubarem o pobre e necessitado, e para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo, do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado, e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre, e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo, e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece, procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero, e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão alma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará, Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele.